Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maísa, tá? Eu sou enfermeira e eu vou estar ministrando para vocês o conteúdo de farmacologia, tá? Então, né pessoal, quando a gente fala farmacologia, a gente tem que entender o significado da palavra farmacologia, né? Do grego, Pharmakon é medicamento e logo significa estudo, né? Então, farmacologia é o estudo das drogas, dos medicamentos e dos venenos, sobre os aspectos de sua obtenção, preparação, ação e efeitos nos organismos vivos. Seu estudo e métodos de investigação se apoiam em outras ciências, como matemática, física, química, biologia e em muitos de seus ramos, como estatística, físico-química, biofísica, bioquímica, né, entre outros, tá? Então vamos ver um pouquinho da história, né, da farmacologia. O homem ele sempre procurou com oferendas, sacrifícios e invocações acalmar a ira das divindades e delas obter complacência, alívio e cura de seus males. Ao mesmo tempo, porém, tentou encontrar na natureza recursos para afastar as doenças e melhorar ou anular seus efeitos maléficos. Receitas para o preparo de medicamentos aparecem numa placa de argila com cerca de 5.000 anos, encontrada em escavações realizadas na Suméria. É o documento farmacológico mais antigo que se conhece. O papiro de Herbes, de 1500 a.C., contém uma lista de medicamentos, entre os quais alguns com propriedades reconhecidas na atualidade, como o ferro, usado para combater anemias. Também entre os babilônios e assírios, chineses, indianos, povos incas e pré-incaicos, era comum a utilização de plantas com fins curativos. A medicina europeia caracterizou-se até o século XVI por grande apego às doutrinas dos clássicos gregos, né? Sobretudo as de Galeno, aceitas como absolutas por mais de um milênio. Galeno acreditava que a cura dependia da associação de muitos medicamentos, pois se supunha que as doenças atingiam sempre mais de um órgão ao mesmo tempo. O primeiro a combater o galenismo foi Paracelso, que no século XVI adotou novos medicamentos e preconizou o emprego do medicamento único. De acordo com a norma contrária, contrarius curatur, né? Os contrários se curam pelos contrários. Contra a causa produtora de doença, Paracelso combateu também veemente a escola árabe, principalmente representada na monumental obra sobre medicina de Avicenna, Canô, cujo quinto volume é inteiramente dedicado à farmacologia. Embora o estudo da estrutura e das funções orgânicas evoluísse nos 300 anos seguintes, a terapêutica permaneceu mais como arte do que como ciência. Em fins do século XVIII e início do século XIX, Samuel Hassemer reagiu à impressão da farmacologia com a criação da escola homeopática, cuja doutrina se apoia no aforismo semelhantes se curam pelos semelhantes, né? Em 1803, o farmacêutico alemão Friedrich Sertune conseguiu isolar a substância responsável pela ação hipnoanalgésica do ópio látex da papoula, a qual deu o nome de morfina. Foi o primeiro de uma longa série de princípios ativos isolados a partir de vegetais. O conceito de investigação sistemática da ação das drogas, porém, somente apareceu em 1850, quando François Médier foi grande nesse sentido a contribuição dos fisiologistas e químicos. A utilização de medicamentos para aliviar sintomas e combater doenças ao longo de todo o século XIX continuou fundada principalmente na superstição, na magia e na religião. A base do arsenal terapêutico de origem vegetal ainda era constituída de formas galênicas, tinturas, extratos, etc., de composição muito complexa e efeitos múltiplos. A farmacologia como ciência
teve realmente início na segunda metade do século XIX, com dois pesquisadores alemães, alunos de Margedier. Rudolf Bugge instalou o primeiro laboratório de farmacologia experimental na Universidade de Dorpat. Oswald Schirmer criou a Universidade de Estamburgo, o mais importante centro de pesquisa, difusão e sistematização da farmacologia experimental. Merece destaque o trabalho de outro discípulo de Mendy, Claude Bernot, que relatou suas experiências com curare usados pelos indígenas da Amazônia para envenenar flechas. Seu contemporâneo, Louis Pasteur, entre outras descobertas importantes, estabeleceu o conceito de doença infecciosa transmissível e preparou vacinas preventivas e curativas. Com Pasteur e seus continuadores, a farmacologia ganhou medicamentos novos, capazes de produzir imunidade artificial. A maior descoberta da farmacologia, se não da medicina no século XX, foi a dos antibióticos, substâncias elaboradas por organismos vivos e utilizadas com o fim de distribuir, destruir ou impedir o desenvolvimento de outros seres vivos de ação patogênica. O que é ação patogênica, né, pessoal? É que causa doença. Como o britânico Alexander Fleming, em 1928, fazia as primeiras observações que levariam à descoberta da penicilina. Atualmente, é grande a quantidade de antibióticos de eficácia comprovada, mas as pesquisas continuam. Em função das situações novas que surgem, inúmeras outras descobertas e sínteses vêm sendo feitas nesse campo. Imensamente enriquecida, a farmacologia atual constitui matéria básica e indispensável do currículo médico-científico. Vale ressaltar, né, pessoal, que assim, a ciência ela está em constante pesquisa, né? Agora mesmo estamos aí tentando pesquisar a vacina e algum medicamento que cure a Covid, né? Então é um exemplo brilhante, né? Quando a gente fala que a ciência é imensamente enriquecida, né? Conceitos básicos. Agora a gente vai ver alguns conceitos que é utilizado na farmacologia. Então, o que é um fármaco, né? O fármaco é uma estrutura química conhecida, propriedade de modificar uma função fisiológica já existente. Então, a estrutura química conhecida que tem propriedade de modificar uma função fisiológica já existente. O que é um medicamento? É um fármaco com propriedades benéficas comprovadas cientificamente. Todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. Muitas substâncias podem ser consideradas medicamentos ou não. Depende da finalidade com que foram usadas. Por exemplo, a vitamina C, se for obtida por meio dos alimentos, é considerada nutriente. Mas se for administrada na forma pura para a correção de estados carenciais ou com estimulante das defesas orgânicas, é definida como medicamento. Droga, né? Droga a gente pode falar que é remédio ou medicamento, substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção benéfica. Remédio, substância animal, vegetal, mineral ou sintética. Procedimento, que é onde nasce com massagem, acupuntura, banhos, fé ou crença, influencia usados com intenção benéfica. É qualquer dispositivo físico, químico, mecânico, psicológico que serve para prevenir ou tratar doenças. Assim, por exemplo, a aplicação de raio-x, um agente físico, no câncer é um remédio. O gesso que imobiliza a perna quebrada, um agente mecânico usado como anti-inflamatório, é um remédio. O carinho e a atenção é meio psicológico, né? Tóxico, toda substância química capaz de provocar danos ao organismo ou até mesmo sua morte. O que é um placebo? Palavra latina que significa eu vou agradar. Em farmacologia significa uma substância ou preparação inativa usada para satisfazer a necessidade psicológica do paciente de tomar drogas.
Dose é a quantidade de droga a ser administrada em um organismo, que provoca um determinado efeito, consequentemente a administração do mesmo. Efeito é o que se observa, registra e pode ser medido no organismo ou parte destes após a administração de uma droga. Mecanismos de ação é o que a droga faz a nível molecular para que o organismo apresente um determinado efeito. Não é visível, pois trata-se de uma interação molecular no organismo. Efeito adverso do medicamento. Qualquer efeito nocivo, não intencional e indesejado de uma droga, observado com doses terapêuticas habituais em seres humanos para fins de tratamento, profilaxia ou diagnóstico. Princípio ativo é a substância quimicamente ativa responsável pela ação da medicação. De que é produzido aquele medicamento, né? Então, o princípio ativo é o que qual foi o produto que utilizou para produzir aquele medicamento, qual foi a substância, né? Excipiente, substância sólida ou pastosa que dá volume à fórmula. Não apresenta ação farmacológica, é inerte. Veículo, substância líquida que dá volume à fórmula, é inerte. Efeito colateral ou secundário. São efeitos produzidos com as doses normais do medicamento que correspondem à sua ação farmacológica. Não são necessariamente prejudiciais à saúde, como reações das reações diversas. Terapêutica é a arte de administrar remédios no paciente visando a cura ou alívio dos sintomas de uma determinada enfermidade. Uso interno, indicado a administração de medicamento oral. Você vai ingerir para dentro, né? Uso externo, uso local ou tópico. Uso parenteral, uso de medicamento por via endovenosa, intramuscular, intradérmica e intraarterial. Tempo de meia-vida. Tempo que leva determinada concentração da droga para reduzir-se à sua metade. Vida média significa a duração média da concentração. Então, da concentração do quê? Do medicamento e do organismo, né, pessoal? Concentração plasmática das drogas. Concentração da droga no sangue após ser absorvida. Respostas anormais às drogas, né? Então, quais são as respostas que as pessoas podem ter, né? Que são efeitos adversos, que são anormais, né? Tolerância é a resistência de um determinado indivíduo a uma determinada droga, que desenvolve a médio e longo prazo, sendo necessário um aumento progressivo das doses para obter um efeito determinado. Pode ser adquirida ou congênita, ou seja, não é todo mundo que tem tolerância à medicação, não. Né? A pessoa pode tomar medicamento e seu corpo tem uma reação desagradável, né? Então, a tolerância é isso, uma resistência que cada indivíduo tem em relação a uma determinada droga, um determinado medicamento. Intolerância, também chamada de hipersusceptibilidade, consiste em uma resposta muito exagerada de um indivíduo a doses normais de um medicamento. Alergia ou hipersensibilidade medicamentosa é uma resposta anormal, completamente diferente da ação farmacológica característica da droga e que tem como mecanismo a reação imunológica. Esse fenômeno se produz com a primeira dose, mesmo que pequena. Então, mesmo se a gente administrar uma dose pequena, pode acontecer a chance de hipersensibilidade ou alergia, né, pessoal? Hiporeatividade. Ocorre em um paciente isolado onde a dose de um medicamento produz um efeito bem menor que o esperado já na primeira dose. Hiperreatividade. Também ocorre em um paciente isolado onde a dose terapêutica de uma determinada droga produz um efeito bem maior que o esperado já na primeira dose.
E neste caso, o organismo do indivíduo reage muito intensamente. Formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas são as formas físicas de apresentação do medicamento. E elas podem ser classificadas em sólidas, líquidas, semissólidas e gasosas. Uma forma farmacêutica pode apresentar os seguintes elementos: componentes de uma fórmula. Substância ativa ou princípio ativo representa o componente da formulação responsável pelas ações farmacológicas, ou seja, qual é o princípio ativo, qual é a substância que compõe aquele medicamento, né? Base é a substância ativa com maior atividade farmacológica, quer pelo seu potencial de ação, quer pelo seu volume. Adjuvante, outra substância ativa que completa a ação da base. Veículo excipiente. Parte da forma farmacêutica que lhe confere forma e volume, gerando maior estabilidade, a ação tem ação farmacológica. Inerte é sem ação farmacológica. Intermediário é estabilidade física e homogeneidade. Corretivo. Todo ingrediente encontrado numa formulação que visa corrigir o produto final em suas propriedades organolépticas e visuais, edulcoradores, conferem sabor agradável à preparação. Corantes, conferem cor às formas farmacêuticas. Classificação das formas farmacêuticas. Formas farmacêuticas magistrais são aquelas cuja fórmula é de autoria do clínico. Forma farmacêutica oficial, que é oficinais, são aquelas cuja fórmula técnica encontram-se escritas nas farmacopeias ou formulários. Formas farmacêuticas de especialidade. A encontrar-se preparadas e embaladas, apresentam o nome fantasia ou DCB da substância ativa de sua formulação. Então, pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente fazer um resumo, finalizando a nossa aula, Então, a gente está falando um pouquinho sobre farmacologia e a gente entendeu que a farmacologia significa o estudo das drogas, A gente viu na história aí que a farmacologia ela não existia antigamente, Existiam as crenças e acreditavam-se nas divindades e dela iria obter alívio e cura de seus males, E com o passar do tempo a gente foi aí conhecendo a ciência, percebendo que a farmacologia estava se desenvolvendo e junto com esse desenvolvimento veio a descoberta de vários medicamentos que hoje nos ajudam e salvam vidas, Entre esses medicamentos está os antibióticos, que foi descoberto por volta do século XX, E que hoje salvam muitas vidas aí. Agora a gente vai ver alguns conceitos, relembrar alguns conceitos que são utilizados na farmacologia, O primeiro conceito é o fármaco, que é uma estrutura química, conhecida como uma propriedade de modificar uma função fisiológica existente. O que é uma função fisiológica existente? Tudo que funciona no meu corpo, ele já funciona normalmente, Então, tudo que funciona e é normal do meu corpo, eu falo função fisiológica. Que é o quê? Uma função normal que o corpo trabalha, O medicamento, O medicamento, pessoal, geralmente ele tem propriedades benéficas. O que é isso? Que faz bem para o corpo humano, que faz bem para o ser humano, E assim, todo medicamento é um fármaco, Mas nem todo fármaco é um medicamento. Muitas substâncias podem ser consideradas medicamentos ou não. Depende da finalidade com que foram usadas. Por exemplo, a vitamina C, se for obtida por meio dos alimentos, é considerada um nutriente. Mas, se for administrada na forma pura para a correção de estados carenciais ou como estimulante das defesas orgânicas, é definido como um medicamento. Então, depende, A vitamina C, se eu alimentar, nos alimentos tem esse nutriente, tem essa vitamina. Mas caso eu venha tomar uma suplementação de vitamina C, aí sim já passa a ser um medicamento, A gente já falou de droga,
Então, tô finalizando por aqui, pessoal, essa aula, tá? Ela ficou um pouquinho não tão assim, padronizada, ou mais séria, ou mais falante, né? Explanativa, porque os conceitos são esses mesmos e não tem muito o que fugir do tema, não, tá?